a palavra de Deus. Sou evangelista Juan, em nome de Jesus, vai estar ministrando a palavra nessa noite. E agora Deus vai falar, Deus já está falando conosco. Desde o primeiro louvor, desde a primeira oração, Deus já vem falando ao nosso coração. A palavra introdutória já levou a gente a meditar nessa noite. Amém, Jesus? E agora Deus, Ele vai entregar na minha e nas suas mãos o desejo do coração dEle para o nosso coração. Amém, Jesus? Estenda as mãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui o teu servo, o teu ungido, vai estar ministrando a palavra nessa noite. Fala através dos teus lábios, fala com a tua igreja, não o que queremos ouvir, mas o que é necessário ouvirmos para o nosso crescimento nessa noite. Há famílias aqui, Senhor, há jovens aqui, Senhor. Há, Senhor meu Deus, pessoas aqui, meu Pai, que eu tenho a certeza que precisam ouvir esta palavra. Por isso eu entrego o teu servo em tuas mãos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos receber o nosso evangelista Juan, aplaudindo bem forte o nome de Jesus. Cumprimento os irmãos, capaz do Senhor, amém? Glória a Deus, motivo de muita alegria poder estar aqui, hoje tendo a honra de poder ministrar na Santa Ceia, também num dia especial para todas as mães. Gostaria que os irmãos abrissem comigo Lucas 14, versículo 15, a parábola da grande ceia. Glória a Deus. Lucas 14, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: E ouvindo isto, uns do que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e chamou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. O outro disse: Comprei 5 juntas de boi, preciso ir vê-los. Rogo-te que me haja por escusado. E o outro disse: Casei, e portanto não posso ir. Então, voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e vielas da cidade, e trazei aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e forças ao entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Amém, irmãos? Pode se assentar somente até aí. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma palavra conhecida. Já ministrei ela uma vez aqui na igreja. E quando o pastor me fez o convite para pregar na ceia, a primeira palavra que Deus colocou no meu coração foi essa: a parábola da grande ceia. Introduzindo um pouco para os irmãos entenderem. Neste mesmo dia, Jesus é convidado para estar na casa de um fariseu. E quando Jesus está lá, as pessoas começam a observar ele.
Porque aonde Jesus chegava, as pessoas olhavam para ele. E vendo que Jesus estava lá, começam a ter atitudes diferentes do que as comuns para agradar Jesus. Só que nisso, irmãos, aparece um doente no sábado. E Jesus vai e cura aquele doente. E os fariseus não aceitaram aquilo. Falaram, não pode curar no sábado, é errado. Aí Jesus vai e fala para eles assim: se algum dos seus bois ou dos seus animais se machucar no sábado, você vai deixar eles morrer? Imagine agora um homem que sofre há tanto tempo. Você acha que eu vou deixar ele viver para sempre nessa dificuldade, com essa dor? Não, eu vou curar ele. Aí Jesus continua conversando com eles, até que um fala que, não, eu já estou salvo, eu faço tudo certo. Eu dou de comer aos pobres, estou certo, estou bem. Então, para mim está ótimo. Aí Jesus vai introduzir essa parábola para ele. Será que você está fazendo realmente tudo certo? Só pelo fato de você dar de comer aos pobres, cumprir os mandamentos? Será que é só isso, é o suficiente? Aí Jesus começa a introduzir a mensagem da grande ceia. E chamou um homem, algumas pessoas para uma grande ceia. E a primeira coisa que eu quero que os irmãos entendam é a palavra chamou, chamado. O fato de chamar. Muitas das vezes nós confundimos a palavra chamado. A gente acha que chamado é aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Você foi chamado para ser pastor, você foi chamado para louvar, você foi chamado para ser obreiro. Só que se a gente pegar a lei da hermenêutica, para entender o que realmente significa chamado, chama a lei da primeira menção. A gente tem que voltar aonde que essa palavra foi falada pela primeira vez na Bíblia, para a gente entender o que ela significa. E o fato dela ter sido falada na primeira vez na Bíblia, aquele contexto dela serve para toda a Bíblia. E a primeira vez que a palavra chamada foi usada na Bíblia, foi quando Adão pecou. Adão peca e se esconde, fica com vergonha de Deus. E quando Adão se esconde, a Bíblia nos fala, e chamou Deus a Adão. Aí eu te pergunto, chamou Deus a Adão? Deus estava chamando Adão nesse momento para ser pastor? Para pregar? Para louvar? Para fazer a obra? Não. Deus queria ter um relacionamento com ele. E chamou Deus a Adão para ter um relacionamento. Então a palavra chamada significa relacionamento. E o que eu faço na igreja? Vocação. Você foi vocacionado a pastorear, você foi vocacionado a louvar, você foi vocacionado a ser obreiro, você foi vocacionado a fazer alguma coisa na igreja. Isso é vocação. E chamado é o quê? Chamado é relacionamento. E hoje o mestre nos chama para relacionar com ele. Aleluias. O fato de você estar aqui nessa noite é porque ele viu algo em você e queria que você se relacionasse com ele. Aleluia. E a gente precisa equilibrar isso, irmãos. Porque muitas das vezes no nosso chamado, na nossa vocação, a gente vai se machucar. Porque a gente está lidando com homens. Muitas vezes, quando a gente está vocacionado a fazer algo na igreja, alguma coisa vai acontecer e vai nos entristecer. A gente vai ficar triste. A Bíblia fala que ferro afia ferro, faca afia faca. Porque a gente lida com homens. Uma hora alguma coisa vai acontecer que vai nos entristecer. E se a gente não tiver esse equilíbrio de entender o que está acontecendo na obra de Deus, com o nosso chamado, que é o nosso relacionamento com Deus, a gente vai se desviar, a gente vai ficar fraco e não vai vir mais na igreja. O grande segredo aqui está no equilíbrio. Porque na vocação, muitas vezes a gente vai nos ferir. E no chamado, Juan, Deus vai nos curar. Na vocação, alguém vai me machucar, com certeza. E no chamado, Juan, Deus cura as minhas feridas. Aleluias. A gente precisa ter esse equilíbrio e entender. Isso é a obra de Deus.
Nem sempre vai ser do jeito que a gente quer. Nem sempre vai ser como a gente planeja e deseja. Vai ter os percalços. Só que se a gente se relacionar com o dono da obra, pode ter certeza que a gente vai passar por esses momentos. Aleluia. Então aquele homem chamou aqueles convidados para um relacionamento. Eu quero me relacionar com vocês. Eu preparei um grande banquete para vocês. Vem relacionar comigo. Só que a gente sabe, irmãos, que toda grande festa, todo grande banquete, a gente convida antes. Não tem como a gente preparar algo tão grande e deixar para convidar em cima da hora. Então, com certeza, aqueles 3 homens que deram as suas desculpas foram convidados antes. Teve um convite há 1 mês, 2 meses antes. Vou preparar um grande banquete para a gente se relacionar. Já estou te avisando. Não me troque por nada. Não me troque por qualquer coisa desse mundo. Não me troque por qualquer coisa que vai te satisfazer momentaneamente. Eu quero me relacionar com você. Já estou te avisando antes. Vem se relacionar comigo. Não deixe que alguma coisa apareça e tire o seu foco. Aleluias. E a gente acaba trocando o relacionamento com o mestre por qualquer coisa que nos chame mais a atenção lá fora. Qualquer coisa que nos alegre mais lá fora. Aí eles começam a se desculpar, irmãos. Aí o primeiro fala assim: opa, comprei uma terra, preciso ir vê-la. Tenha por mim excusado. Me desculpe, não vou. Só que a mentira dele já começa a aparecer, irmãos. Quem que compra alguma coisa, até hoje em dia, fala pra mim se você vai comprar uma casa sem antes ver a casa. Ninguém compra nada sem antes ver. Ainda mais uma terra, que era algo tão sagrado para o judeu. Eles arrendavam terras para cultivar. Era algo que eles tratavam como sagrado. Aqui a gente começa a entender a desculpa dele, que já tá mentindo. Preciso ir ver essa terra. Porque ninguém, irmãos, ainda mais naquela época, compraria uma terra sem antes vê-la. Por quê? Porque eles precisavam observar a terra, ver se ela tinha uma boa absorção de água e se o sol batia nela o tempo todo, o tempo certo. Porque era básico para o cultivo dar certo. Isso aqui, irmãos, quebra complexo de inferioridade que tem em nós, na igreja. Deus não olhou para mim e olhou para você e resolveu nos comprar com um preço tão caro, sem saber da nossa capacidade. Ele olhou para mim e olhou para você e viu capacidade de absorver a água da palavra, de absorver a luz do Espírito Santo. Você é valioso, você tem valor. Ele te olhou, te escolheu, ele viu você antes. Você podia estar jogado no lago de enxofre, de lodo, mas ele olhou para mim, olhou para você e viu capacidade em nós. Aleluia. Ele nos escolheu, ele viu valor em mim e você. E porque às vezes a gente vem para a igreja e acha que a gente não é nada. Só porque eu sento ali, eu não prego, eu não louvo, você está sentado aí atrás e está orando, Deus está escutando a sua oração. Aleluia. Deus conhece a sua intenção de adorar, para ele é a intenção que é importante. Aleluia. Então ele viu eu e viu você e nos comprou. E pagou um alto preço para nos comprar. Aleluia. Só que a gente troca esse alto preço que ele pagou por qualquer coisa. Aleluia. E essa desculpa aqui, irmão, tem muito a ver com o sagrado. A terra era sagrada. E tem muitas das vezes que a gente se envolve demais com o que é sagrado e esquece de se relacionar com o dono da ceia, com o dono da obra. Aleluia. Irmãos, eu sei que é duro, mas eu tenho que falar. A gente pode abrir e fechar a igreja todo dia, tá envolvido com o sagrado, mas se não se relacionar com Deus, o dia que Ele vir nos buscar, a gente pode ficar. Juan, eu abro a igreja, eu fecho a igreja, eu venho aqui todo dia, mas se você não se relaciona com Ele, você corre o risco de ficar quando Ele voltar. E a gente usa essa desculpa porque é muito fácil de falar.
Estou envolvido com o que é sagrado, Ele está me vendo. Mas será que realmente você está tendo um relacionamento com Deus? Você está lendo a sua Bíblia na sua casa? Você está orando de madrugada? Você está buscando por algo? Relaciona com Ele. Ele quer curar as suas feridas. Não fica só envolvido com o que é sagrado. Dá um passo a mais, aleluia. Aí o segundo vem e me dá uma desculpa também. Comprei 5 juntas de boi, preciso ir vê-la. Já cai na mesma desculpa. Ninguém compra um animal sem antes ver. Tem que ver antes para comprar. Isso aqui também é muito forte, irmãos. Porque quando a gente vê o animal, ele tem 3 coisas que não tiver de acordo, não adianta. Você vai comprar à toa, não vai servir para nada. Primeiro, temperamento. Se os 2 animais não tiverem o mesmo temperamento, não há nada que os mantenha debaixo do mesmo jugo. Então, irmãos, vai ter momentos que você vai se machucar com alguém do lado. Vai se entristecer com o irmão que está do lado, é a obra, é difícil. Mas a gente precisa ter o mesmo temperamento, a gente tem que entender essas diferenças. Porque senão não há nada que vai fazer a gente ficar debaixo da mesma direção, do mesmo jugo. Ah, Juan, mas me feriu, me machucou, perdoa. E continua. Porque o grande trabalho nosso é a seara, é fazer a obra. Se a gente está preocupado com o irmão do lado, brigando e não concordando com alguma coisa, está atrasando a obra. A obra não está sendo feita. Segunda coisa, a força. Se os 2 não têm a mesma força, fica difícil. E nisso aqui eu entendo algo também difícil de falar, mas é preciso, irmãos. Toda vez que eu escolho ser um servo de Deus fraco, eu estou atrasando a obra de Deus, porque toda vez alguém vai ter que me carregar e me ajudar. Toda vez que eu escolho a dar trabalho, a desviar dos caminhos do Senhor, a não fazer a vontade do Senhor, eu estou dando trabalho para alguém está trabalhando mais, alguém está tendo que ir buscar, e a obra está sendo atrasada, aleluias. É necessário ter o mesmo temperamento, a mesma força. Eu sei que é duro, mas é preciso falar, irmãos. E tem que ter a mesma sintonia. Por isso que em Salmos fala: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Só que Paulo vai além. Não é mais união, agora a palavra é unidade. É um só corpo, aleluias. Então, irmãos, se tiver que perdoar, perdoa. Se tiver que fazer as pazes, faz as pazes. Hoje é culto de Santa Ceia, irmãos. Se tiver que pedir perdão, pede, aleluia. Porque o mais importante que picuinha, que briga, é se relacionar com o dono da obra, aleluia. E o terceiro, Juan? O terceiro, ele nem pediu desculpa, ele falou assim, ó, casei, não vou. Casamento é algo sagrado, não vou. Já que eu entendo alguma coisa. Muitas das vezes, em vez de nós se relacionar com o dono da obra, a gente troca ele por pessoas que a gente acha que é mais importante. Ah, hoje eu não vou, vem uma visita em casa. Hoje eu não vou. Eu sei, irmãos, que a família sempre vai vir em primeiro lugar. Deus, família, igreja. Só que muitas das vezes a gente troca por coisas tão simples, por coisas tão banais. E deixa. Se a gente colocar Deus como prioridade, irmãos, Ele vai cuidar da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Mas é preciso se relacionar com Ele. Aquele servo, irmão, ficou indignado. Mas você acha que ele cancelou a festa? Não. Eu não vou cancelar. Eu convidei. Eu dei a oportunidade de vir relacionar comigo.
Eu escolhi por dedo cada um para poder estar aqui. Mas infelizmente eles não quiseram. Não aceitaram o meu convite. Já que eles não querem, faz o seguinte. Vai no beco e viela e traz para mim cegos, coxos e aleijados. Aleluia. E agora, irmãos, vocês percebem que a palavra muda. Não é chamou mais, agora é trazer. Porque ele sabe que quem é cego e quem é coxo e quem é aleijado não tem condição de vir sozinho. É preciso que busque ele e traga ele para participar. Aleluia. Irmãos, e a gente passou por essa situação. A gente estava lá fora. A gente era cego, a gente era coxo, a gente era aleijado. E Deus abriu a oportunidade para muitos e muitos não quiseram. E Ele olhou para mim e para você lá fora, onde ninguém dava valor, e falou assim: eu vejo valor nele. Talvez ele não tenha força de vir sozinho aqui dentro, mas eu vou buscar ele lá fora. Eu vou trazer ele, nem que seja no colo. Nem que seja no colo. Eu vou pegar ele pela mão e vou colocar ele aqui dentro para se relacionar comigo. Aleluia. Deus olhou para mim, olhou para você, Ele viu valor em nós e trouxe nós aqui dentro hoje para relacionar com Ele. O que você está esperando para dar glória a Deus para Ele, para exaltar o nome dEle, para entregar a sua vida na mão dEle? Você não tinha valor, mas Ele te escolheu, aleluia. Aleluia. E Ele nos trouxe, irmãos, e olha a gente sentado aqui hoje. Que honra poder estar aqui. Talvez a gente não era nada para ninguém lá fora, mas Ele viu valor em nós. Irmãos, e cada um desses três que Ele trouxe tem a ver com a desculpa que deram. Juan, o primeiro, cego. Por que ele trouxe cego? Porque o cego nunca ia falar para ele assim, ó: comprei um campo e preciso ir lá vê-lo. Tenha por me desculpado, aleluia. Porque ele não enxerga. Para ele a prioridade não é as coisas lá de fora. A única coisa que ele passou a ver, a enxergar, é Cristo do seu lado. E isso para ele tem mais valor, aleluia. E Juan, por que o coxo, Juan? Porque o coxo nunca ia deixar de se relacionar com o dono da seara, nessa grande ceia, para correr atrás de boi, para correr atrás de cavalo, porque ele não tinha perna, ele não tinha nem como correr. Para ele é mais importante participar do relacionamento com Deus, aleluia. Juan, e o aleijado? Se os irmãos não conhecem ainda, hoje os irmãos passam a conhecer. O aleijado não era dado em casamentos. Quem nascia aleijado em Israel não poderia se casar. Aí ele vai lá fora e fala: traz o aleijado. Porque o aleijado nunca vai deixar um relacionamento lá de fora ser mais importante que o relacionamento comigo aqui dentro. Aleluias. E sabe o que é interessante, irmãos? Essa parábola, ela não tem fim, ela não acaba. Ele não conta para nós o que aconteceu naquele grande banquete. Ele não conta para nós qual que é o fim. Entenda uma coisa, irmãos. Sempre que uma parábola da Bíblia acabar assim, sem um fim, sabe o que Deus está querendo nos dizer? Que o fim dessa parábola é a gente que faz, com a nossa vida. É a gente que escolhe. Talvez algumas coisas nos deixaram cego, coxo e aleijado. Mas hoje você entrou aqui para esse grande banquete. E a Bíblia nos fala que aonde Deus está, alguma coisa acontece, aleluia. E eu tenho certeza que nessa parábola
Quando eles entraram, o cego que não enxergava passou a ver, o coxo que não andava passou a andar, o aleijado também passou a andar, aleluia, porque ele teve um relacionamento. Quando a gente tem um relacionamento com ele, aleluia, a gente começa a viver o sobrenatural, aleluia. Para encerrar, irmãos, só que para esse grande banquete acontecer, um sacrifício muito grande precisava ser feito. E antigamente, irmãos, em Levíticos capítulo 16, era um outro tipo de sacrifício. Eles levavam 2 bodes, um para expiação e um emissário. Um era colocado no templo diante do Senhor para morrer pelos pecados, e o outro era soltado no deserto, para morrer no deserto. Só que esse sacrifício, irmãos, só dava o perdão para uma pessoa. E Deus olhou do céu e falou: mas eu não quero só um, eu quero abrir, eu quero para todos. A quem eu vou mandar? A quem há de ir por nós? Ele olha para Abraão, Abraão peca. Ele olha para Isaac, Isaac peca. Ele olha para Jacó, Jacó também peca. Moisés peca. Até que lá de cima, alguém fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Não usou por usurpação ser igual a Deus, mas antes tomou a forma de servo. E ele vem. Aí eu estudando, eu entendi um conceito, irmãos. O conceito de capará. Digamos que tem um copo aqui de vidro. E uma criança começa a correr em volta desse copo, irmãos. E a gente vai e fala para ela assim: não corre. Não corre, senão você vai cair e vai se machucar. E a criança continua correndo, porque ela é motivada pelo impulso, pela emoção. Ela corre, corre, corre. Não corre, que você vai se machucar. Ela continua correndo, correndo, correndo. Ela bate no copo, o copo cai. E ela assustada, a mãe vai e pega ela e fala isso para ela: isto é capará. Você correu, você desobedeceu, você não ouviu minha voz, você caiu, era para você se machucar, mas o copo se quebrou no seu lugar. A gente pecou, a gente errou, mas era necessário que algo viesse para substituir, aleluia, glória a Deus. E quando, irmãos, você entra num culto como este, dobra seu joelho, você precisa entender que a guerra espiritual não é se dada por faca. Quando você vem e dobra seu joelho num culto de Santa Ceia, um tribunal começa a acontecer. E a gente precisa entender que o diabo não tem o poder de tocar na minha vida e na sua vida. Ele só toca na vida de um santo até onde Deus permite. Tá vendo meu servo Jó? Toca até aqui, e agora até aqui, e agora até aqui, mais que isso não. E se o diabo não pode tocar na minha vida e na sua vida, o que ele faz? Isso é um tribunal. E o trabalho dele é nos acusar perante ao Pai, de dia e de noite. E quando você vem e dobra o seu joelho para participar da Santa Ceia, um tribunal começa, irmãos. Um tribunal começa. E o diabo fala: opa, o meu cliente trabalhou. Quem que é seu cliente? É o pecado. E qual que é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. E ele te acusa. Mas você veio e dobrou o seu joelho. E começou a pedir perdão para Deus. Aí o advogado de defesa aparece, irmãos. E fala: longanimidade nesse tribunal. Eu quero mais tempo. Aleluias. E você levanta, começa a adorar ao Senhor. Começa a se relacionar com Ele. Aleluias. Volta ao tribunal.
E o diabo fala: mas ele pecou. E alguém tem que pagar esse preço. Está escrito. E o que está escrito não pode ser revogado. Aí o advogado de defesa fala: mas também escrito está: se meu povo que se clama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu, sararei a sua terra. Aleluia! E o diabo todo furioso fala: mas ele pecou e alguém tem que pagar o preço. Aleluia! E o advogado de defesa olha para ele e fala: o preço já está pago, aleluia. A cédula que era contra ele se rasgou, aleluia. Jesus pagou um alto preço por você, aleluia. Jesus te escolheu, o preço já foi pago. Se humilha perante ele, aleluia. O preço já foi pago, irmãos, aleluia. A escolha é sua nessa noite, aleluia. Se coloque de pé, irmãos. Se coloque de pé, aleluia. O preço já foi pago, irmãos. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que se humilhar perante o Senhor, se humilhe. Se tiver alguma coisa com alguém do lado, peça perdão, aleluia, para participar deste momento. Porque como o pastor fala, irmãos, é o último dia da igreja na terra. A gente não tem mais tempo para perder. Uma hora ele vem. Uma hora ele vem. Aleluias. Quem se lembra dessa história tão conhecida? O rei Assuero chama Vasti e pede para ela vir nua até ele. Só que ela recusa porque não deu tempo dela se arrumar, se enfeitar. E quando o mestre chamar, irmãos, vai dar tempo de passar a maquiagem, opa. Vai dar tempo de pedir perdão. Vai dar tempo de participar da ceia novamente. O rei chamou a rainha de uma hora para outra. Aleluias. Então não adianta maquiar, querer produzir, querer enfeitar se não tem um relacionamento com ele. Se não tem um contato direto com ele, ele vê a sua intenção. Porque além de te dar essa linda oportunidade de participar da ceia, ele quer entrar no deserto do teu coração, limpar tudo que machuca e também te dar a oportunidade de morar com ele lá em cima. Então cuidado, irmãos, cuidado. Não leve a Bíblia à brincadeira, não leve Cristo à brincadeira, é tudo muito sério. Os dias estão contados. E a gente precisa se relacionar com ele. Aproveita esse culto, aproveita essa oportunidade, amém?